A vocês para que, se puderem, fiquem em pé em nome de Jesus e vamos ler a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 7, apenas 2 versos bem conhecidos, verso 13 e 14, e capítulo 7 de Mateus, versos 13 e 14, nós vamos falar um pouquinho sobre a trajetória de um verdadeiro cristão. Sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Diz assim a palavra de Deus: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amém? Você pode tomar o seu assento se você achar melhor. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós te louvamos. Mais uma vez nós rendemos ao teu nome toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Neste momento que o teu nome seja, Senhor, santificado, que o teu nome seja exaltado, e que nós, ó Senhor, possamos entender a altura, a largura e a profundidade da tua palavra pela tua força e pelo teu Espírito Santo, Senhor. Conduz a nossa mente, conduz o nosso coração, para que estejam, Senhor, cativos à tua palavra, cativos à tua voz, a fim de que possamos, ó Senhor, entender e aplicar a tua palavra em nossas vidas. Senhor, nós precisamos do teu auxílio, eu preciso do teu auxílio, eu preciso de ti, Espírito Santo, para expor e para, Senhor, trazer o entendimento dessa palavra para o teu povo. Ajuda-me, Senhor, no teu santo e maravilhoso nome, é que eu oro e agradeço. Amém. Queridos, como todos nós sabemos, esse é um texto bem conhecido. Esse é um dos textos que está contido nos 3 evangelhos, nos evangelhos sinóticos, e ele faz parte de uma das parábolas de Jesus, do nosso Senhor. E então esse é um texto que mostra logo de início 2 caminhos, essa é a pequena porção do texto que lemos. Um deles ele é estreito e apertado, e o outro ele é largo e bem espaçoso. Mas somente um desses caminhos pode conduzir o homem à vida eterna, à salvação. Somente um. Essa exortação que Mateus registra em seu evangelho, ela é solene e também ela é urgente. Por isso devemos dar grande atenção ao que está dizendo, ao que ele está relatando que o Senhor Jesus disse, porque ele está registrando aquilo que o Senhor proferiu no seu famoso Sermão da Montanha. Então nós devemos dar grande atenção ao que está sendo dito. Como eu lhes disse, ela é uma advertência, e uma advertência que exige urgência, que exige de alta necessidade. Devemos olhar para ela, devemos olhar para o que o próprio Jesus disse a respeito da porta, desta porta. O próprio Jesus disse que essa porta ela é estreita e ela é apertada, e são poucos aqueles que adentram por esta porta. E quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, nós vamos ver que Lucas dá alguns detalhes a mais a respeito desta porta. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 22 a 30. Vamos abrir a palavra de Deus, Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 22 ao versículo de número 30. Lucas também vai relatar acerca deste fato, acerca deste acontecimento. Olha o que diz o texto. Passava Jesus por diante das aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis:
comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que virão a ser últimos. Vejam, irmãos, que Lucas, ele dá o relato em maiores detalhes. Lucas apresenta aquilo que Jesus já estava falando aqui no Sermão da Montanha, no capítulo 7, com maiores detalhes, ele amplia os detalhes que Jesus está falando no sermão. Haja vista que Lucas ele está escrevendo para um destinatário diferente do destinatário de Mateus. Mateus escreve para judeus, enquanto Lucas escreve para gentios. Sabemos que Lucas está escrevendo especificamente para um certo irmão chamado Teófilo. Sabemos que Lucas é o primeiro volume do livro que ele escreveu ao Teófilo. O segundo volume, todos nós sabemos que é o livro de Atos. Então, o primeiro volume, Lucas, segundo volume, livro de Atos, escrito para este homem, Teófilo. Ele é provavelmente um financiador daquela obra, porque não era fácil escrever no mundo antigo. Então, Lucas, ele escreve este evangelho para este homem, para relatar aquilo que Jesus estava fazendo e realizando. Bom, como eu disse, Lucas nos dá alguns detalhes a mais a respeito da porta, como registro, que tornam a passagem que nós lemos do capítulo 7 mais fácil e mais clara de entendimento, porque nós temos mais detalhes, nós temos mais substância para tornar claro aquilo que a palavra de Deus está nos deixando. Mas eu gostaria de dar ênfase também nesse verso de Lucas, no verso 24, porque ele diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar, mas não poderão. É uma advertência séria, muitos vão querer, mas não poderão entrar. Por que que Jesus fala dessa forma? Muitos procurarão entrar, mas não poderão. Certamente porque aqui eu consigo ver, e eu creio que vocês também conseguem ver, que Deus tem um povo separado para entrar no seu reino. Não são todos que vão entrar no reino de Deus, mas é um povo que Deus separou para entrar no seu reino. O relato de Lucas está amplamente desenvolvido, pois Lucas escreve para Teófilo, um homem da alta sociedade grega. Ele escreve com a intenção de dar o pleno conhecimento das coisas que Jesus fez e ensinou. E Mateus escreve para judeus, pessoas que eram religiosas no que diz respeito à prática da lei de Moisés. Pessoas que eram intimamente ligados à prática da lei de Moisés. Assim sendo, para melhor compreendermos essa pequena porção de Mateus, que Mateus faz, devemos contemplá-la dentro do todo. E qual é esse todo? O todo dessa passagem do capítulo 7 é o Sermão da Montanha, que ele começa no capítulo 5, verso 1, vai até o capítulo 7, verso 28. O Sermão da Montanha. Haja vista que esse foi o maior sermão proferido da história, pregado pelo maior pregador da história, o homem que o mundo viu e ouviu há centenas, há séculos, há milhares de anos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse sermão foi ele quem pregou para milhares de pessoas. E como eu disse há pouco, para que possamos entender, é preciso que nós entendamos o conteúdo do Sermão da Montanha. Preciso que nós compreendamos aquilo que o Senhor está ensinando no Sermão da Montanha. Pois nesse sermão ele ensina muitas coisas acerca da vida cristã. Vimos no início desta pequena introdução que a parábola em apreço ela é uma advertência muito importante e uma advertência crucial para as nossas vidas e para a vida da igreja. E é nesta advertência que nós vamos nos situar nesta noite. Então nós temos uma dura jornada,
devemos evitar um caminho de perdição, mas, no entanto, devemos adentrar no caminho da redenção. Essa é a jornada que nós deveremos ter. Então, o primeiro passo da nossa jornada é uma dura jornada. Quão dura é essa jornada que nós temos que trilhar? A dura jornada proposta pelo Senhor, dos senhores, tem sido revelada através da vida de vários homens de Deus, através da vida de servos de Deus que deram a sua vida pela causa do Evangelho. Essa caminhada, ela tem sido a expressão de grandes homens que glorificaram a Deus com as suas vidas, homens que viveram intensamente pela causa do Evangelho. Entre eles estava um homem muito bem conhecido e muito citado no mundo antigo, Moisés. Homem que viveu intensamente para glorificar a Deus. Um homem que no fim da sua vida aconselhou o seu povo desta maravilhosa jornada, dizendo o seguinte, Deuteronômio capítulo 30, versos 15 e 20. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Escolhei, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Veja bem que ele está dizendo isso no fim da sua vida. Moisés está dizendo que ele já tinha instruído, ele já tinha ensinado, ele já tinha conduzido o povo de Deus, e no fim da sua vida, ele dá este conselho para o povo de Deus: veja bem o que vocês vão escolher. Escolham a vida para que vivas tu e a tua descendência. Do mesmo modo, aquele que veio depois de Moisés, Josué, dirige-se ao povo para transmitir uma palavra de exortação, dizendo, Josué capítulo 24, verso 15, olha o que ele diz: escolhei hoje a quem servirás. Decidam hoje a quem vocês vão servir. Todos nós conhecemos o contexto disso que Josué está falando, mas ele enfaticamente diz, escolham hoje a quem vocês vão servir. Meus irmãos, ao olharmos para a vida do profeta Jeremias, nós vemos a mesma atitude, pois quando ele ouviu a voz de Deus, ele transmitiu ao povo dizendo as seguintes palavras, Jeremias capítulo 21, verso 8. Olha o que ele diz: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Veja bem que constantemente a porta estreita e apertada e o caminho largo e espaçoso está sendo posto diante da vida dos filhos de Deus. Constantemente nós vemos isso no Antigo Testamento e nós vamos ver isso também em toda a parte do Novo Testamento. Há dois caminhos que são propostos e um deles conduz à vida, o outro, porém, conduz à morte. Igreja, ao olharmos para essas narrativas, vemos que Deus coloca apenas um caminho que conduz à vida. Só um caminho conduz à vida, e é por ele que devemos entrar. É por este caminho que devemos entrar, assim como Deus cuidou do seu povo no passado, através de Moisés, através de Josué, através dos profetas, através de tantos homens de Deus. Hoje Deus cuida do seu povo através do seu Filho Jesus Cristo e por meio da sua palavra. Porque nós devemos entender que Jesus Cristo, ele é o cumprimento de tudo aquilo que estava proposto no Antigo Testamento. Ele é a exegese do Antigo Testamento, é Jesus Cristo. É ele quem, nele se cumpriu todo o Antigo Testamento. As leis, o sacerdócio, tudo se cumpriu em Jesus Cristo. Ele é o sacerdote perfeito, ele é o imaculado, ele é aquele que havia de vir ao mundo para salvar aquele que Deus chamou para si. A jornada rumo à cidade celestial, meus irmãos, ela é longa e ela é árdua. Nela é preciso ter ouvidos atentos e os olhos fitos no Senhor para que possamos compreender a altura, a largura e a profundidade desta jornada. Todos nós estamos neste caminho. Todos nós estamos trilhando esta jornada. Ou ela conduzirá à vida eterna, ou ela conduzirá à perdição eterna. Mas todos nós estamos inseridos nessa jornada. Isso é um fato bíblico. Todos nós estamos inseridos nessa jornada. Todos nós devemos, meus irmãos, olhar para Cristo e seguir a Cristo nessa jornada. Assim como um homem aqui desta terra, um homem muito
conhecido no meio cristão, John Bunyan descreveu em seu famoso e clássico livro O Peregrino. Nele, Bunyan conta a história de cristão. Ele tem um sonho como que um aviso acerca da destruição da cidade na qual ele habitava. Ali o Senhor então manda um certo evangelista para lhe mostrar o caminho da porta estreita, pois ela era o único caminho que conduziria à cidade celestial. E todos nós conhecemos o enredo do livro. Se você não leu, eu o aconselho, leia. Leia essa alegoria tão bem escrita, tão majestosa que Bunyan fez e que é um clássico. Para o nosso conhecimento, ele é o segundo livro mais vendido depois da Bíblia. Você sabia disso? O livro mais vendido no mundo é a Bíblia. E o segundo livro é O Peregrino. É o segundo livro mais vendido, não só no meio cristão. Em todos os ciclos, ele é mais vendido e ele é conhecido. Não cristãos compram este livro para lê-lo, para entendê-lo, para olhar aquela alegoria que John Bunyan escreveu acerca da caminhada de um servo de Deus. Veja bem que nessa narrativa, o cristão ele é pego de surpresa por vários motivos. Motivos esses que vêm para tirá-lo do caminho, mas a graça e a misericórdia do Senhor sempre estão sobre a vida deste homem, que entendeu que o chamado de Deus foi feito a ele e ele creu que a salvação é uma obra realizada pelo Senhor. A obra é realizada pelo Senhor e não pelo esforço humano ou pelos méritos humanos, como muitos pensam. Haja vista que em determinado momento da narrativa, John Bunyan tenta tomar o seu caminho. Tenta sair do caminho que lhe era proposto por evangelista. E o que acontece? Ele cai no lamaçal, onde ele é preso, logo na sua primeira jornada. E aí então ele entende que ele tem que voltar para o caminho. O evangelista vai e toma ele novamente e coloca novamente no caminho. Isso demonstra, nessa alegoria para nós, que é o Senhor quem conduz os seus filhos à eternidade. São méritos de Cristo, não méritos do homem. São méritos do Senhor e não méritos que os homens adquirem pela sua própria força e pelo seu próprio braço. A nossa jornada ela deve ser trilhada com o intuito de glorificar a Cristo, de glorificar a Deus e não a glorificar ao homem como muitos têm feito nos dias de hoje. Na maioria das vezes, meus irmãos, o engajamento e a entrada na porta estreita e a entrada no caminho estreito exige uma posição de entrega total ao Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos entregar ao Evangelho de Jesus Cristo. E aí nós vamos entender aquilo que Lucas registrou no capítulo 9, no versículo 23, que diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia toma a sua cruz e então siga-me. Veja bem, ele está falando acerca deste caminho, acerca desta porta estreita que conduz à vida eterna, e ela é uma porta que conduz a um caminho cheio de espinhos, meus irmãos. A vida cristã não é um mar de rosas, a vida cristã é um caminho de luta constante. A vida cristã é um caminho de consequências constante que virá à nossa vida. A vida cristã, cotidianamente, ela não é um mar de rosas. A W. Tozer diz que nós estamos em um campo de batalha e não em um parque de diversões. Nós precisamos entender que estamos inseridos nesta jornada, entramos por essa porta estreita e nós estamos nessa jornada em uma batalha constante. É uma batalha que só vai ter fim quando Cristo vier em glória para buscar o seu povo. Se você espera que a batalha vai acabar por agora, desculpe-me de desapontar. Não, não vai. Vai ficar pior. Nós precisamos prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus, mas trilhando neste caminho da porta estreita. E veja bem, meus irmãos, não é muito fácil entrar pela porta estreita, não é muito fácil caminhar neste caminho, pois os prazeres deste mundo, a Bíblia diz que eles sufocam os homens, e eles aparecem de várias maneiras com o intuito de seduzir e arrastar os homens e também mulheres, crianças, jovens, adultos para o caminho da destruição. Constantemente, o povo de Deus
está em batalha. Constantemente o povo de Deus, ele é atacado pelas artimanhas do nosso inimigo. Constantemente o povo de Deus está diante de situações que, se ele não estiver fundamentado na palavra de Deus, ele vai sucumbir. Constantemente, meus irmãos. É por isso que Mateus, Marcos e Lucas registram esta exortação que Jesus diz, para que nós, o teu povo, deve entrar pelo caminho da porta estreita. Meus irmãos, nós precisamos olhar e atentar para isso, pois isso, a palavra de Deus, é ela que nos exorta a ter uma vida de vigilância, é ela que nos exorta a olhar para as circunstâncias à nossa volta e saber discernir o que está acontecendo à nossa volta. Porque se nós não nos atentarmos para a palavra de Deus, não nos atentarmos para o que Jesus está nos ensinando em sua palavra, como nós vamos lidar com as circunstâncias à nossa volta? Será impossível. Será impossível. Devemos ter uma vida de vigilância, pois a sedução, ela vem para que estes não entrem pela porta estreita e pelo caminho apertado. A sedução constantemente atrai as pessoas para o caminho largo e espaçoso, onde muitos adentram por ele. Isso, então, nos leva ao segundo ponto do nosso texto, que nós não devemos entrar pelo caminho da perdição. Como eu lhe disse há pouco, a passagem que lemos, ela apresenta dois caminhos, um estreito e apertado, que é de difícil acesso, e um caminho largo e espaçoso, que é fácil de transitar por ele. Por que é fácil transitar por este caminho largo e espaçoso? Este é um caminho que não exige renúncia. Este é um caminho que, consequentemente, é um caminho que não se carrega a cruz. Este é um caminho que é um caminho fácil de se trilhar, porque não há aquilo que as pessoas... não há um motivo para que as pessoas rejeitem algo. Este é um caminho que um cristianismo híbrido trilha por este caminho. O caminho do largo e espaçoso, onde o cristianismo que não conduz à cruz, nem anuncia a maravilhosa mensagem da cruz, é um caminho de um cristianismo híbrido, um cristianismo falso, que leva as pessoas para a perdição. Constantemente, este caminho largo e espaçoso, ele conduz as pessoas para a perdição. Este cristianismo híbrido, falso, este cristianismo pragmático, onde o que importa é o que se tem e não o que se é, este caminho fácil de se trilhar por ele. Antes, este caminho ele é um caminho que traz a sedução, e os prazeres da vida levam os homens à perdição. E é duro e triste, porque a realidade é quando sabemos que são muitos que adentram por este caminho. Esta grande caminhada que leva à perdição é sedutiva e ela é atrativa para muitos. E muitos adentram por este caminho que conduz ao lugar da ira de Deus. É duro, porque na maioria das vezes são pessoas que estão dentro da igreja, são pessoas que ouviram o evangelho, são pessoas que caminharam por um período de tempo no evangelho e em determinado momento de suas vidas, eles abandonam e vão para o caminho da porta larga e espaçosa. Este caminho é um caminho largo que não exige renúncia. Nele todos podem andar sem constrangimento e neles todos podem andar com seus próprios conceitos, com o seu próprio bel prazer. Nele não há proibições nem restrições. Nele, outras circunstâncias e palavras, não há doutrina e não há nem discipulado neste caminho. Tudo é permitido, nada é proibido. Onde este caminho leva pessoas. Amados, esta é uma vida pragmática, quem toma a trilha deste caminho largo e espaçoso. Porque nele não se prega o que é certo, mas aquilo que dá certo.
Neste caminho, você é apenas um freguês que vai ao supermercado e escolhe o que você quer. Adentra nas prateleiras e escolhe o que você quer. Isso me faz bem, hoje está bem. Não, eu não gostei disso aqui, não vale, não está falando para mim, está falando para o irmão que deveria estar aqui. Este é o caminho largo e espaçoso. Neste caminho, as pessoas são fregueses que vão ao supermercado e escolhem o que querem. Este caminho oferece diversões e prazeres que levam à perdição. Prazeres que levam a vida à dissolução. Ao longo desse caminho, as pessoas celebram a renúncia a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, que exige fidelidade e separação do mundo. As pessoas que estão neste caminho, no caminho largo e espaçoso, são pessoas que celebram, vejam bem, elas celebram a renúncia aos princípios de Deus. E o que nós temos visto na sociedade hoje? Pessoas engajadas em movimentos que celebram a igualdade a qualquer preço, quando Deus diz acerca da exclusividade. Deus chamou para si um povo separado, lavado e remido, que glorifica o seu nome. Deus, Ele é um Deus exclusivo, meus irmãos. É um Deus que chama um povo pecador para transformá-los em uma vida santa para a glória do seu nome. Esse é o Deus do qual servimos. Esse é o Deus que chama pessoas que eram destruídas, pessoas que eram pecadoras, e transforma essas pessoas em pessoas transformadas para o louvor da sua glória. É esse caminho que nós devemos adentrar, o caminho da porta estreita. Veja bem, meus irmãos, que neste caminho da porta larga e espaçosa, ele é um caminho onde o lema é: cada cabeça é uma sentença. Não importa o que as pessoas pensam, importa o que eu penso. Importa o que eu acho. Não o que o pastor, ou o que o irmão, ou o que a irmã. Não, é o que eu acho. O meu posicionamento é o correto. Este é o caminho que conduz à perdição. Olha o que o famoso filósofo moral e social Abraham Endel disse a respeito desta época na qual vivemos. Preste atenção nisso que ele diz. Tudo depende de onde você está. Tudo depende de quem você é. Tudo depende do que você sente. Tudo depende de como você se sente. Tudo depende de como você foi educado. Tudo depende do que é admirado. O que é correto hoje será errado amanhã. Alegria na França, lamento na Inglaterra. Tudo depende do seu ponto de vista. Austrália ou Tombuctu. Em Roma, faça como os romanos. Se os gostos acabam coincidindo com algo, então você tem moralidade. Mas aonde existem tendências conflitantes, tudo depende. Tudo depende. Veja o posicionamento de um filósofo moral e social para uma sociedade corrompida. E olha o posicionamento que nós devemos ter. Os cristãos devem discordar de tudo isso que acabei de ler. Devem discordar. O senhorio e o governo de Jesus Cristo são fundamentais para o comportamento cristão. Ele é e sempre será suficiente. Ele é a pedra angular, a sólida rocha na qual devemos estar fundamentados. Jesus é Senhor. Continua sendo a base das nossas vidas. Ponto. Ele nos diz também: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Lucas 6,46. É completamente o oposto do que acabamos de ver do relato deste filósofo. Não depende do que você pensa, do que você é, ou de como você é. Depende de como você está em Cristo. De como quem você é em Cristo e quem Cristo é em sua vida. Confessar a Jesus como Senhor, mas não obedecer a Ele, é como construir uma casa sobre a areia. Não há segurança, pois quando vir as tempestades da vida, esta pessoa não suportará.
Como lhes disse, devemos estar fundamentados na rocha que é Jesus Cristo. Devemos ser resolutos no que diz respeito à nossa fé, pois Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. João 14, 21. Não basta apenas nós virmos aos cultos domingo, ouvir a palavra, guardar no coração, mas não praticá-la, mas não vivê-la. Nós devemos guardar no coração, amar o Senhor e viver a vida cristã lá fora. Assim devemos viver a vida cristã. Assim devemos viver para o louvor da glória de Deus. E aqui nós não podemos deixar de atentar para a advertência que o sábio Salomão disse. Veja o que Salomão disse: alegra-te, jovem, na tua juventude, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Ponto e vírgula. Por que eu falei isso? Porque muita gente atropela isso aqui, ó. Vai lendo à toa. Ele fala, ponto e vírgula. Aí ele continua: anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Novamente, ponto e vírgula. E ele continua: porém de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Veja o que eu vou repetir. Ele começa: alegra-te, jovem, na tua juventude e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. O que ele está falando aqui, meus irmãos? Ele está falando: viva intensamente para Deus. Entregue-se a Deus enquanto você é jovem. Não espera você ser velho, não. Vive intensamente enquanto você é jovem. Porque quando você estiver nos dias maus, quando você estiver nos dias da velhice, você não terá ânimo. Você não terá ânimo para viver para a glória de Deus. E ele continua: anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Quanto a essa exortação de Salomão, devemos nos lembrar do que disse o profeta Jeremias, que completa tudo isso que Salomão diz. Olha o que ele diz, Jeremias: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Meus irmãos, constantemente o Senhor está sondando em qual caminho nós estamos trilhando. Constantemente. E eu não vou entrar no mero da questão de dizer que Deus é punitivo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que em Cristo nós devemos trilhar o caminho que conduz à vida eterna, porque em Cristo nós sabemos, temos a certeza para onde estamos caminhando. Não importa o que aconteça nesta jornada. Vamos chorar? Vamos. Vamos nos alegrar? Vamos. Vai doer? Vai. Mas nós sabemos para onde estamos caminhando. Sabemos que este caminho possa haver tortura, mas nós sabemos que é momentânea, como Paulo diz. Ela é momentânea. Se houver perseguição, ela será momentânea. Mas a eternidade, já diz, é para a eternidade. A eternidade é para a eternidade. E aí, então, saindo fugindo ou não aceitando a entrada pelo caminho que conduz à perdição, nós rumamos para o caminho que conduz, então, à redenção. E eu quero começar esse terceiro ponto, citando um filósofo dinamarquês, Søren Kierkegaard. Olha a advertência que esse filósofo diz. Preste bem atenção nisso. No dia em que o cristianismo e o mundo tornarem-se amigos, o cristianismo deixará de existir. Ele fez essa citação há mais de um século. Søren Kierkegaard. No dia em que o cristianismo e o mundo tornarem-se amigos, o cristianismo deixa de existir. E o que está acontecendo hoje? E milhares de igrejas estão andando de braços dados com o sistema mundano. Estão andando de braços dados com o sistema mundano, porque estão temendo a perseguição. Ele falou há mais de meio século.
um filósofo dinamarquês. Jesus advertiu os seus seguidores acerca do perigo que o mundo apresenta quando pronunciou: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, e perder a sua alma. Lucas 9, 25. Veja bem, constantemente a palavra de Deus nos aconselha, nos traz um alento, nos exorta acerca de que caminho devemos seguir. Nós não estamos caminhando às cegas. A palavra de Deus nos mostra esse caminho que você deve seguir, crente. Mas o crente persiste em seguir por outro caminho. Constantemente a palavra de Deus, se nós olharmos de Gênesis ao fim da palavra de Deus, que é Apocalipse, nós vamos ver que Deus é instruindo o seu povo a viver uma vida no caminho estreito e apertado. Por períodos de tempo o povo andou no caminho de Deus, mas em determinado momento o povo desviou-se do caminho de Deus. Mas Deus sempre, na sua infinita bondade e misericórdia, trouxe aqueles que são seus de volta para o caminho, com o intuito de louvá-lo, de exaltá-lo ao único e verdadeiro Deus. Veja bem, há uma música cristã muito antiga que diz: ainda existe uma cruz. Na letra dessa canção diz: ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Não se deixe enganar, ainda existe uma cruz. Ainda existe um morrer, ainda existe uma porta estreita a entrar. O caminho é árduo para você trilhar, mas não deixe se enganar. Ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. O preço da sua renúncia. Não é um preço de sacrifício, porque esse já foi feito de uma vez por todas por Cristo. Mas é o preço de você renunciar a si mesmo e viver para Deus. Ainda existe uma cruz, na qual todos nós devemos carregar. Veja bem, Lucas, eu disse atrás, que registra que nós devemos olhar para o Senhor e entender o chamado dele. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e então siga-me. Porque ainda existe uma cruz. Meus irmãos, a cruz ela não mudou, ela continua sendo a mesma. É a mesma cruz, ela aniquila o pecado, ela não negocia com o pecado. Ela simplesmente destrói o pecado. Ela não pactua com o erro, ela não pactua com o pecado, ela simplesmente aniquila e destrói o pecado. Somente a cruz ela tem o poder para livrar o homem da escravidão do pecado. E quando eu falo a cruz, meus me entendam, é a mensagem da cruz que foi proferida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho para que nós vivamos de maneira digna, de maneira cristocêntrica, de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Só a cruz, só ela pode nos conduzir à cidade celestial, e a sua entrada ela é uma porta estreita e apertada. É nela que deixamos as nossas mazelas, é nela que deixamos os nossos pensamentos errados, é nela que deixamos as nossas más atitudes. É na cruz quando nós dobramos os nossos joelhos diante do Senhor e confessamos o que erramos e confessamos o que falhamos. É nela que nós deixamos as nossas mazelas. É nela que os pecados são aniquilados, como eu disse. Meus irmãos, é pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo que nós somos libertos. Somente o Evangelho de Jesus Cristo é que liberta. E ouvir o Evangelho de Jesus Cristo é caminhar por meio desta porta estreita. Este é o meio. Meus irmãos, a palavra que Jesus utiliza aqui para a porta, ela é uma palavra pilis, uma palavra grega que significa, veja bem, o sentido de passagem, não é apenas uma porta. Porque nós podemos ver uma porta e simplesmente é uma porta. E vai continuando, você vê outra porta. Aqui uma porta, outra porta. Não é esse o sentido. O sentido da palavra que Jesus utiliza é uma porta que exige a tua passagem, exige a tua entrada. Não é uma porta que você vê e olha para ela como desdém. É uma porta que te atrai a entrar por ela. Esse é o sentido. É uma porta que te atrai a entrar por ela. Esta era uma figura bem conhecida no mundo antigo, que indicava uma entrada que era difícil de ser achada e, portanto, deixava de ser percebida por muitos. Mas ela exigia aqueles que a vissem, entre por ela. É esse o sentido da porta que Jesus fala. É esse o sentido. No Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 7, nós vemos Jesus fazendo uma eloquente afirmação. Olha o que ele diz. Então Jesus voltou a falar-lhes: em verdade vos digo,
eu sou a porta das ovelhas. Olha a afirmação eloquente do Senhor, eu sou. Isso tinha muito sentido para eles, meus irmãos. Desde o Antigo Testamento. Lembram quando Moisés disse, o que eu vou dizer para o povo? O eu sou está te enviando. Eles saberiam quem estava enviando Moisés para libertar o povo, automaticamente. Infelizmente, essas palavras não têm o mesmo peso, ou deveria ter o peso que tinha no mundo antigo. Eu sou a porta das ovelhas. Ele está dizendo, só eu sou o caminho. Só eu sou a verdade. Só eu concedo a vida. Só eu perdoo o pecado. Só eu saro corações quebrantados. Só eu saro feridas incuráveis. É isso que ele está dizendo. Eu sou a porta das ovelhas. Não há outro caminho, meus irmãos. Não há outro lugar onde o crente deve estar. O crente deve estar em Cristo. Eu sou a porta das ovelhas. Jesus é a porta, Ele é o acesso que conduz o ser humano a Deus. Só vamos conhecer a Deus por meio de Jesus Cristo. Ele também é o caminho conforme a resposta de Jesus, dado a Tomé. João capítulo 14, verso 5 e 6. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Constantemente, o Senhor está mostrando que Ele é o caminho, que Ele é a porta estreita na qual devemos adentrar. O doutor Martyn Lloyd-Jones diz algo muito interessante. Se realmente queremos palmilhar o caminho da vida, temos que deixar do lado de fora o nosso próprio eu. O eu adâmico, a natureza caída do pecado. Não há espaço suficiente para dois homens, para que eles passem no mesmo tempo por essa porta estreita. Pelo que o velho homem deve ser deixado de lado para que o novo homem adentre a porta estreita, porque não há espaço para dois homens, somente um passa pela porta estreita. Não há espaço para o teu velho eu adentrar na porta estreita, somente o homem lavado e remido no sangue do Cordeiro, somente a nova criatura, aquele que o Jesus Cristo selou com o seu Espírito Santo, é quem pode adentrar pela porta estreita, somente esse. Aquele que entra pela porta estreita segue um caminho estreito, aquele que adentra pela porta larga, este segue um caminho largo. Nós seguimos o caminho no qual estamos. Se estamos na porta estreita, nós vamos caminhar a vida cristã. Se estamos na porta larga, nós vamos caminhar a vida mundana. Nós vamos caminhar a vida dos prazeres deste mundo. Se caminharmos a vida dos prazeres deste mundo, isso indica que nós não estamos no caminho da porta estreita. Não há como você caminhar um dia na porta estreita, um dia na porta larga. Ou você está na porta estreita, ou você está na porta larga. A Bíblia, ela é precisa em dizer isso. Há dois caminhos, mas apenas um conduz à vida eterna. Seguir nele não é ser revestido de tesouro e trilhar rumo à fama. Não, muito pelo contrário. Paulo relata que não é andar no curso deste mundo, Efésios 2, 1, 3. Andar pelo caminho estreito é deixar o caminho do mundo e viver para a glória de Deus. Lloyd-Jones, eu cito ele novamente dizendo, a vida monástica, ela fundamenta-se sobre a ideia de que se abandonarmos a companhia das pessoas, deixaremos de lado o espírito mundano. Mas isso não corresponde à realidade dos fatos. Pode-se deixar o mundo no sentido físico, pode-se deixar a companhia das pessoas e das multidões, todavia a cela solitária do seu eu trará consigo o mundanismo e isso corromperá o seu coração. Meus irmãos, nós não podemos ser produtos do meio. Entendam isso. Você foi separado para o louvor da glória de Deus. Você foi chamado para o louvor da glória de Deus. Você não foi chamado para ser como aqueles que estão à sua volta. Em Cristo você é único.
Em Cristo você é única. Em Cristo vocês são únicos. Nós precisamos entender isso. Deus chamou exclusivamente aquele que Ele quis. Ele chamou para o louvor da sua glória. Seguir no caminho de Jesus, como eu disse há pouco, é tomar a cruz, é ser perseguido e injuriado, como Mateus 5, 11, 12 diz, é estar no meio dos lobos e sofrer a morte pela causa de Cristo, como muitos dos mártires sofreram na arena, porque eles estavam trilhando o caminho da porta estreita. Eles não se curvaram diante do sistema romano, eles não se curvaram diante das atrocidades, simplesmente eles glorificavam a Deus. E entraram pela porta estreita, mas hoje estão desfrutando para a glória de Deus. Perceba, meus irmãos, que Jesus fala desses dois caminhos e Ele coloca o fim de cada um desses caminhos. O caminho largo conduz à perdição, o caminho estreito conduz à vida. Ele fala dos caminhos, mas Ele dá o fim dos caminhos. Ele não apenas fala e deixa ao léu. Não, Ele fala e fala, se você adentrar por este caminho que a porta é estreita, você terá vida. Mas se você adentrar pelo caminho que é largo, você terá morte. E Jesus, Ele ensina com maestria, meus irmãos. Jesus ensina com glória, com louvor, com exaltação. Devemos entender que quando Ele nos chama, quando Ele nos exorta, é para o nosso próprio bem. Embora a porta estreita conduza pessoas para o caminho apertado, nós sabemos que o fim deste caminho é a vida eterna. O aperto, as dificuldades enfrentadas são compensadas pela vida que teremos eternamente em Cristo. Vida que tem um sentido aqui, já e agora, mas que será plenamente completa na glória com o Senhor. É o que nós chamamos do já e o ainda não. Nós vivemos aqui como se já estivéssemos vivendo no céu. Mas ainda estamos trilhando neste caminho e vamos chegar lá e então viveremos plenamente para o louvor da glória de Deus. Aqui vivemos com as bênçãos de Deus, mesmo tendo que passar pelo vale da sombra da morte. Mas Salmos 23, verso 4. Mesmo se passarmos pelo vale da sombra da morte, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Salmo 46. Ainda que choramos de dia, de noite, a alegria vem pela manhã, conforme o Salmo 30, verso 5. Ele está conosco até o fim dos tempos, conforme Ele mesmo disse, Mateus 28, 20. Não importa o que os filhos de Deus passem, Ele está no controle. Ele está no controle. Viveremos na eternidade com Jesus e teremos nossas lágrimas enxutas, é o que diz Apocalipse capítulo 7, verso 17. Esta é a garantia dada por Jesus Cristo. Ninguém nos tira das suas mãos. João 10, 10. Ninguém nos tira das suas mãos. Então, meus irmãos, adentrar pelo caminho da redenção é a melhor coisa que nós podemos fazer. Mas nós devemos entender que isso só pode ser realizado por Ele, para Ele e para a glória dEle. É Ele quem atrai aqueles que Ele quer para esta porta estreita. Nós não podemos adentrar pelo nosso esforço. É Ele quem atrai, é Ele quem chama. Então eu concluo dizendo que no sermão de Jesus, nós não vemos um sentido sensacionalista, mas um sentido que dá direção ao povo para viver para o louvor da sua glória. Ele nos fala de uma dura jornada, sim, mas é um caminho que muitos não querem seguir. E eu diria que muitos não conseguem adentrar por ele, porque somente o Senhor é capaz de conduzir os seus filhos neste caminho. O homem por si só, como eu disse, ele é miserável, ele é pecador, que depende do Senhor para tudo em sua vida. Tudo nós dependemos do Senhor para a nossa vida. Tudo, absolutamente tudo. Assim, então nós entendemos que caminhar pela porta estreita é um ato soberano de Deus, que é realizado pela pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Ele é a direção, Ele é a porta, Ele é o caminho para a salvação. Ele é o único que conduz à vida eterna. E a minha oração nesta noite, meus irmãos, e eu escrevi ela aqui, para que eu não mudasse aquilo que viesse ao meu coração.
A minha oração nesta noite é para que cada filho de Deus tenha os seus olhos e os seus ouvidos abertos, que possam compreender qual é a sua real situação diante de Deus, de um Deus todo-poderoso, um Deus que é onisciente e que conhece tudo o que é feito pelos homens. Que você possa atentar, meus irmãos, para todas as implicações desta parábola, que o Senhor contou há muito tempo atrás. Que possamos adentrar pelo caminho da porta estreita que conduz à vida, que conduz à paz, que conduz à bênção. Assim, meus irmãos, um dia então nós poderemos dizer em alto e bom som: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas se não estivermos trilhando o caminho da porta estreita, você pode clamar Maranata, você pode clamar o que for, Deus não vai te ouvir. Deus não vai ouvir. Mas se vivermos o caminho da porta estreita, nós poderemos clamar em alto e bom som: Maranata, vem, Senhor. Maranata, vem, Senhor. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. E lembre-se que nós somos chamados para trilhar o caminho da porta estreita, um caminho que conduz à vida eterna. Amém? Senhor, obrigado por sua palavra. Obrigado, Senhor, por nos mostrar, por nos ensinar, ó Deus, qual caminho devemos seguir e qual caminho devemos rejeitar. Nós vimos aqui, Senhor, acerca desses dois caminhos: o caminho que conduz à perdição e o caminho que conduz à vida eterna. Que possamos ter os ouvidos, os olhos bem abertos para entendermos, ó Senhor, a altura, a largura e a profundidade da Tua palavra, e adentrarmos por este caminho que glorifica o Teu nome, hoje e para sempre. Amém.